baba ovo dos ricaços, baba ovo, é um babão, é um proxeneta, um imbecil, e não consegue ter respeito nenhum pelas pessoas humildes. Que o próprio feitiço dele é que produz tantos miseráveis quanto nós temos no Brasil. É justamente aquilo que ele defende que produz esse número absurdo de miseráveis que a cada dia aumenta mais, não é? Mas, no entanto, está aí, né? Ah, pois é, não foi. Estão querendo distorcer as palavras que eu disse. Cara, na boa, tu disse o que tu disse, ponto. Assume, seja homem. Não no sentido de pênis entumecido. Estou falando no sentido de ser homem. Assumir aquilo que fez, aquilo que disse, assim como a gente assume aquilo que faz, aquilo que diz. Caramba, né? Caramba! Mas eu estou muito feliz hoje. O Lula vai se encontrar. Ontem ele recebeu um prêmio lá em Roma, da Prefeitura de Roma. Opa, bichinho do ran aqui. Hoje tem um encontro com o Papa. Eles vão debater redução da fome e desigualdade. E por aí vai, né? E por aí vai. Então a gente tem que pensar nos motivos que eu tenho para a gente estar de bem. Não só aquilo que nos deixa irritados. Olha aqui, ó, a nossa amiga que estava conversando comigo. Ah, olha que coisa boa, né? Não, mas é isso, tem que fazer um balanço. Faz um balanço primeiro de ti, não dos outros. É muito fácil condenar os outros. Primeira coisa que eu aprendi, quer dizer, depois de muito tempo, não foi a primeira, claro que não, é mentira, mas eu aprendi que é muito fácil a gente condenar os outros. O outro que errou, o outro que fez, o outro que disse, o outro que me irritou, o outro que... Não, pensa, por que tu te irritou? Por que aquilo te atingiu tanto, né? Tem alguma coisa que está errada contigo nesse sentido. Depois, então, se for o caso, aí tu vai adiante com os outros, né? Olha aqui, ó, passagens aéreas custam até o triplo para viagens nas férias de julho. Por isso que esse ministrozinho vagabundo aí está dizendo isso a respeito das empregadas domésticas, porque não é as empregadas domésticas, são a classe média mesmo, a classe média que né, total. E até eu acho que foi uma pessoa da minha família que foi comprar uma passagem do Rio de Janeiro para Porto Alegre e ela teve que desistir, porque ela ficou horrorizada com o preço. Ela disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu perguntei para ela, tu andava onde? Estava em Cancún, em alguma viagem. O Brasil está despencando e a doida não tinha se dado conta ainda. E foi comprar uma passagem de avião e, ai, que horror, olha só o que aconteceu, né? Claro que não pôde ir, não pôde fazer o que ela queria. Que mais aqui? Integrantes da Lava Jato viram réus em ação sobre outdoor da Força Tarefa. Aquela placa lá em Curitiba, lembram? Uma placa, são tantas coisas que envolvem essa gentalha da Lava Jato, né? Mas os procuradores da Lava Jato vão ter que explicar na justiça se tem relação com o outdoor em homenagem à operação instalada no ano passado na região metropolitana de Curitiba. 13 membros e ex-membros da Força Tarefa de Combate à Corrupção tornaram-se réus de uma ação popular que busca esclarecer quem são os responsáveis pela placa comemorativa. A propaganda foi posta numa via de acesso ao aeroporto Afonso Pena em março de 2019, quando a Lava Jato estava completando 5 anos. Nela, há fotos de integrantes da operação e a frase "Bem-vindo à República de Curitiba, terra da Lava Jato, a investigação que mudou o país". Que gente ordinária, impressionante a capacidade deles, né? Os procuradores, incluindo Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato do Paraná, foram citados pela Justiça Federal para se pronunciarem sobre a propaganda no final de janeiro. Até agora, claro, né? Porque eles sabem que... Olha aqui, ó. Pobre, quando está com a justiça no encalço, tem que se virar que nem bolacha em boca de velho, porque não tem a menor chance se não cumprir com as regras da justiça. Que justiça é feita para pobre, preto e puta. Todo mundo diz isso há muito tempo. Eu, durante muito tempo, achei que não era assim, que era cretinice, que era aquela coisa, né, de querer
de querer fazer com que a sociedade tivesse medo das instituições, pior que não é, é pura verdade. Porque rico, eles fazem o que eles querem. Eles fazem exatamente o que eles querem. Sabe aquela telha amianto que causa câncer? Está banida de vários países do mundo. Em 2017, o STF determinou que não poderia ser produzido amianto no Brasil. Adivinha? Adivinha? Em Goiás, eles estão reabrindo lá uma saída por decisão local. A Justiça de Goiás, acho que é Goiás, Mato Grosso, naquelas bandas de lá, eles decidiram que pode reabrir para exportação. E isso que foi determinado pelo STF, Superior Tribunal Federal. A justiça lá desse estado determinou que a Eternit pode abrir de novo, pode fazer para exportação e tudo mais. Então a justiça aqui desse país, com perdão a todos aqueles que fazem parte do judiciário e que devem se sentir muito mal por causa desse aleijão, a justiça desse país aqui é só para pobre, preto e puta mesmo, não tem saída. E como pobre é quase toda a população brasileira, então aqueles que não têm dinheiro, aqueles que não têm poder, aqueles que não têm voz nem vez, esses aí estão aí, a justiça vem, nós vamos fazer justiça. Agora venha, são 30 anos de cadeia, você vai ficar atrás da cadeia, vai pegar, sabe, vai ser violentado, tudo vai acontecer contigo na cadeia, porque nós do judiciário somos terríveis. 40% da população carcerária desse país nem sequer foi a julgamento, mas vai ver quem são os 40%, são pobres, a maioria pretos. Mas então, voltando aqui à vaca fria, né? Procurada pela UOL, a Força Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná informou que seus atuais membros não tiveram relação com o outdoor e se pronunciarão nos autos no momento oportuno, não quando a justiça manda, mas na hora que eles quiserem. Dane-se, dane-se. Quase que falei um palavrão, né? Mas ainda bem que eu tenho tempo para pensar. O professor de Direito Público da UNB, Marcelo Neves, que é um dos autores da ação popular contra os procuradores da Lava Jato, ele disse que existem indícios de que o outdoor foi pago pelo procurador Diogo Castor, que deixou a Lava Jato dias após a instalação da placa. Mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, apontam que Castor confessou a seus então colegas da Lava Jato ter pago pela propaganda. O depoimento à polícia de um hacker que obteve essas conversas reforça essa suspeita. Para Neves, isso precisa ser esclarecido. Aí ele diz, não estou dizendo que um procurador da Lava Jato pagou a placa, mas se pagou, isso é antirrepublicano. Precisamos saber. Na ação popular que é cível, os autores pedem à justiça que os procuradores da Lava Jato sejam condenados a não fazer mais propaganda sobre a operação, tá? Para os autores do processo, entretanto, o mais importante é que seja explicado como o outdoor já instalado foi contratado. Muito bem. Essa é uma mensagem aí, né? É uma mensagem, senhoras e senhores, respeitável público. Nós temos aqui, que mais? O WhatsApp, não esquece, o WhatsApp está liberado para sua participação. 986-877340. 986-877340. Aí a gente vê, né, o governo do Bozo fazendo tudo que pode para enfiar as patas, as mãos, enfiar todo o lodo, todo esse lodo podre de quem só quer lucro, não interessa se tem seres humanos no meio do caminho, que está querendo usar e usurpar as terras indígenas, mesmo, veja bem, mesmo contra, ilegal e contra a instituição e contra a Constituição Federal. Mas eles não estão nem aí, por quê? Porque o judiciário está do lado deles. Uma parte importante do judiciário está do lado deles. É só você ver a greve da FUP aí, a greve dos petroleiros. Além de ter um silêncio total, comprometedor da própria mídia golpista,
e completamente submetida, né? Eles também têm o judiciário. Ontem o presidente do STF, o Toffoli, simplesmente disse, 10% pode fazer greve, 90% não. Que greve é essa, Toffoli? Logo tu, mané. Um cara que veio do meio sindical, do meio social. Brincadeira, né? Os caras esquecem a sua origem, esquecem o seu passado, esquecem a sua história, só para poder atender os senhores, os seus donos, atuais donos proprietários, né? Mas então, ele está ali, né? Agora todo mundo sabe que uma das coisas que ele disse, que ele faria, que seria a questão do 13º para o Bolsa Família, nem Bolsa Família daqui a pouco vai ter mais. E agora ele, obviamente, está se movimentando para retirar aquilo que ele prometeu, que seria o 13º do Bolsa Família. Para o relator da matéria, se a MP não for votada, fica patente que essa proposta de 13º não era real, era demagógica. E nós sabemos, estamos recebendo aqui uma matéria da Rede Brasil de Fato sobre essa questão, fundamentalmente, aí, que atende à fome de milhares de brasileiros. No Congresso, a base do governo está se articulando para derrubar o 13º do Bolsa Família. Uma comissão mista, que reúne deputados e senadores, foi criada no ano passado para discutir a medida provisória proposta pelo governo de criação do pagamento em dobro do benefício no mês de dezembro. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, explica que está claro que parlamentares governistas estão esvaziando essa comissão com o intuito que a medida provisória perca a validade. Ela já está em vigor, mas se não for votada pelo Congresso, perde a validade. O governo ditou a medida provisória e agora, evidentemente, está querendo que a medida provisória caduque. Tivemos 2 reuniões na comissão mista e as 2 reuniões tivemos problema de quórum, né? Por se tratar de uma MP, o Congresso Nacional precisa validá-la em até 120 dias. O prazo já foi prorrogado em 60 e o Legislativo tem até 24 de março para votar. Randolfo Rodrigues também questiona como o fundo do Bolsa Família está sendo gerido. De acordo com uma nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalizações e Controle do Senado, realizada há cerca de 3 meses, havia na época um buraco de 759 milhões na reserva do programa. Se não tinha fonte para pagar o 13º para a Bolsa Família, como foi que o governo pagou em 2019? Qual fonte tirou? E se tirou de uma fonte que não tinha a devida previsão orçamentária, devida previsão financeira, e depois deixou caducar porque essa fonte de fato não existe no orçamento, isso é pedalada, né? O Bolsa Família tem reconhecimento internacional pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Isso se deve à rede de proteção complementar ligada ao programa, que são políticas de aposentadoria rural, seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, o BPC, médico da família, educação e outros pontos. Tereza Campelo é economista e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela deixa claro que não adianta oferecer o 13º do Bolsa Família, mas enxugar outros programas. Ela cita como exemplo a fila do INSS ou a própria espera para receber o benefício do Bolsa Família. E não só isso. Você vive uma situação onde o desmonte da rede de proteção social acontece ao mesmo tempo que aumenta o desemprego e que aumenta a crise no país. A economista conta que a fila do Bolsa Família está batendo 1,5 milhão de casos. Se cada caso representar uma família de 3 ou 4 pessoas, já são 5 milhões de pessoas aguardando o benefício. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Lucas Weber. Vocês imaginem se isso estivesse acontecendo no governo da Dilma ou do Lula. Não, imaginem o que seriam os discursos em todas as rádios grandes, as rádios pequenas, as radiozinhas, os locutores, os apresentadores fascistas, absolutamente babando no microfone, gritando horrores, se o governo fosse, se nessa situação que a gente está vivendo hoje do INSS e tantas outras que estão aí escrachadas para todo mundo ver,